Olá, meus irmãos. Chegamos à nossa terceira aula nessa série sobre fé e tecnologia. Eu espero que os assuntos aqui tratados possam levar vários de vocês à reflexão e ao pensamento profundo sobre como a nossa regra de fé, a nossa fé cristã se relaciona com a tecnologia que tem permeado as nossas vidas. E nessa terceira aula nós não poderíamos deixar de passar a oportunidade de falarmos sobre um produto tecnológico que talvez exerça maior influência nas nossas vidas. E é claro que eu estou falando desse aparelhinho aqui, que são os smartphones, esses celulares que contemplam acesso à internet, aplicativos dos mais diversos que nós podemos instalar e utilizá-lo no nosso dia a dia. Então, nessa terceira aula, nós vamos falar especificamente sobre esse aparelho, o smartphone, o celular, e o impacto dele nas nossas vidas, e trazermos aqui algumas reflexões que também são importantes nesse sentido. Antes de continuarmos com a nossa terceira aula, vamos fazer uma oração. Eu peço que você me acompanhe com os olhos fechados, para que nós sejamos guiados aqui pelo Espírito Santo. Senhor Jesus Cristo, te agradecemos pela oportunidade que temos de aprender mais de Ti, de aprender da Tua Palavra e relacionar aquilo que aprendemos, meu Deus, com a Tua revelação, a tudo aquilo que está à nossa volta e que de alguma forma impacta a maneira como nós vivemos. Dá-nos, Senhor, sabedoria, fortaleça-nos, meu Deus, no desejo de conhecer mais de Ti e aplicar os Teus ensinamentos em todas as áreas da nossa vida. Abençoa-nos nesse estudo, que nós sejamos guiados pelo Teu Espírito Santo. Essa é a nossa oração, no nome de Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, nessa nossa aula nós falaremos então sobre o celular e como ele tem transformado a maneira como nós vivemos. E isso é inegável. Mas antes eu quero fazer a leitura de um trecho bíblico com vocês, que ao final vai ser muito importante para a nossa reflexão. Esse texto está no livro de Mateus, capítulo 22, e a gente vai ler do versículo 34 até o versículo 39, que diz o seguinte: Entretanto, os fariseus, sabendo que Jesus havia silenciado os saduceus, reuniram-se em conselho. E um deles, intérprete da lei, querendo pôr Jesus à prova, perguntou-lhe: Mestre, qual é o grande mandamento na lei? Jesus respondeu: Ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Amém. Até aqui. Bom, o que nós temos aqui é Jesus trazendo, mais uma vez, a revelação, nos trazendo à luz sobre o mandamento de amarmos a Deus sobre todas as coisas e amarmos ao próximo como a nós mesmos. E de que forma esse mandamento tem sido, de alguma maneira, violado pela maneira como nós temos nos relacionado especificamente com esse produto tecnológico que são os celulares modernos. Se antigamente esses aparelhos, eram muito grandes para comunicação remota, em seguida, ali no início dos anos 2000, os aparelhos celulares um pouco menores se popularizaram ainda mais, com uso inicialmente para ligações telefônicas e depois para troca de mensagens. Em seguida, no final dos anos 2000, início dessa segunda década do nosso século, nós efetivamente começamos a utilizar esses celulares conectados à internet com inúmeros aplicativos e essa dinâmica de uso de smartphones, Aqui eu vou tratar apenas como celulares, mas a concepção é de smartphones que contemplam conexão à internet, vários aplicativos, jogos, aplicativos de mensagens instantâneas, redes sociais. É nesse sentido que eu estou falando sobre os celulares e o nosso uso. Eles começaram a ser responsáveis por remodelar a maneira como nós nos relacionamos e também a maneira como nós nos expressamos, A maneira como nós falamos e expressamos os nossos ideais, os nossos pensamentos, as nossas convicções. Tudo isso tem sido remodelado pela maneira como nós temos utilizado esses aparelhos celulares modernos. E aqui o objetivo dessa aula é a gente expor um pouco sobre os efeitos que os celulares têm trazido à nossa vida espiritual. Trazido no nosso cotidiano, na maneira como nós relacionamos de forma geral, mas especificamente com relação à nossa vida espiritual. E pensando nesse sentido, eu já começaria de cara fazendo aqui uma citação de um teólogo americano que se chama David Wells, e ele diz o seguinte:
Essa citação é de uma entrevista que ele concedeu em 2015, e ele falou o seguinte: nós não sabemos o que os nossos smartphones estão fazendo conosco, mas nós estamos sendo transformados. Quanto a isso, não há dúvida. Bom, se a gente for um pouco precipitado na maneira de pensar, a gente até pode cair na tentação de dizer que nós sabemos sim como os smartphones estão nos influenciando. Afinal de contas, agora nós estamos mais conectados, nós estamos mais informados e talvez até um pouco mais evoluídos. Agora, esse é um ponto. Por outro lado, a gente pode dizer também que nós estamos cada vez mais desconectados de relacionamentos reais, nós estamos cada vez mais esquecidos, com uma memória ruim, altamente distraídos e, portanto, talvez estejamos até um pouco mais atrasados e não evoluídos. Em relação à nossa vida espiritual, a gente podia dizer que a nossa rotina devocional ficou muito mais fácil com o uso dos celulares. Afinal de contas, é provável que você tenha no seu celular um aplicativo da Bíblia, por exemplo, com várias versões da Bíblia. Talvez você tenha um aplicativo com planos de estudo, devocionais que você pode seguir. O mais interessante é que no seu celular você está, por exemplo, a 2 ou 3 toques de acessar um sermão da semana passada ou do ano passado, do pastor Samuel, do pastor Potenciano, até mesmo do pastor Lucas. Ou quem sabe você também está a alguns toques de assistir uma pregação marcante, por exemplo, do pastor Paul Washer ou John Piper, Timothy Keller. Quem sabe você pode encontrar no seu celular aí agora um vídeo raríssimo de uma pregação do pastor Martin Lloyd Jones. Ou seja, pensando na nossa vida espiritual, os celulares, eles podem, de alguma forma, estar exercendo um papel edificante, certo? Bom, infelizmente, se nós formos sinceros, a gente até pode utilizar em um momento ou outro os nossos aparelhos para esses fins, mas eu tenho a sensação de que os nossos aparelhos celulares têm nos influenciado de uma forma não tão edificante assim. A verdade é que os smartphones, os celulares, têm nos transformado e nos deixado cada vez mais distraídos. E não consigo encontrar alguma situação que nós possamos argumentar contra essa constatação. Nós estamos, sim, cada vez mais distraídos por conta do uso constante e excessivo dos nossos celulares e, obviamente, eu estou falando dos aplicativos de redes sociais, dos aplicativos de mensagens instantâneas, dos aplicativos de jogos nos nossos celulares. Bom, o problema dessa distração toda causada pelos celulares na nossa vida, existem 2 pontos aqui que eu gostaria de ressaltar e eu quero aproveitar um pouco da minha experiência em sala de aula, no meio acadêmico, universitário, que eu percebi isso ao longo de 2 anos, é que, primeiro, principalmente os mais jovens que estão ainda mais viciados e distraídos por conta do uso constante dos celulares, em primeiro lugar nós percebemos o seguinte: cada vez mais estamos nos habituando a consumir conteúdos rasos, superficiais, sem nenhuma profundidade. E por conta disso, nós estamos perdendo a habilidade de meditarmos, refletirmos sobre qualquer coisa que nós consumimos. Se a gente voltar no nosso exemplo anterior, em que nós estamos a 2 ou 3 toques no aparelho celular de assistir uma pregação marcante e de uma mensagem extremamente profunda, provavelmente você vai partir logo em seguida para utilizar algum outro aplicativo, um jogo, uma rede social, e você não vai conseguir refletir e meditar sobre tamanha informação e conhecimento, nesse caso, da palavra de Deus. Então, essa distração causada pelos celulares na nossa vida tem gerado inúmeras dificuldades e empecilhos, até mesmo para nós crescermos na fé, intelectualmente e tudo mais. Em relação à nossa vida espiritual ainda, a gente poderia pensar precipitadamente que nós, por conta dos celulares, estamos altamente próximos dos nossos irmãos em Cristo. Afinal de contas, eu posso pegar aqui o meu aparelho, pegar a minha lista de contatos e entrar em contato com os meus irmãos da igreja. Nós podemos trocar mensagens edificantes, nós podemos crescer em companheirismo, nós podemos auxiliar aqueles que estão passando por um momento difícil, mas a verdade também não é essa. Nós temos ficado cada vez mais distantes, na verdade. E quando nos comunicamos de forma extremamente rasa e superficial. A ausência do contato físico, e aqui eu não estou falando desse cenário nosso por conta da pandemia, eu estou falando dos últimos anos, que cada vez mais nós nos distanciamos das pessoas por conta da facilidade de enviar uma mensagem, por exemplo. É muito comum que a gente pense nesses aparelhos conectados como uma possibilidade de conversar com alguém que está do outro lado do mundo. Mas, na verdade, a gente tem utilizado os aparelhos até mesmo para conversar com quem está no cômodo ao lado da nossa casa.
o que é uma situação um pouco constrangedora se nós formos parar para pensar na nossa obrigação, no nosso dever de zelar e cuidar e nos relacionar de forma íntima com aqueles que estão à nossa volta. Basicamente, quando a gente pensa nessa facilidade que os aplicativos de mensagens instantâneas, por exemplo, nos fornecem através do uso do celular, a gente vai perceber que nós estamos cada vez mais substituindo uma conversa profunda, uma conversa edificante, por mensagens rasas, às vezes até por spam, por apenas uma imagem com um bom dia, e muitas vezes a comunicação tem sido substituída por aqueles emojis, aqueles símbolos apenas. Algumas vezes nós percebemos, por exemplo, em grupos de aplicativos de mensagens instantâneas, que ao alguém simplesmente relatar uma situação difícil, um pedido de oração, nós substituímos palavras, nós substituímos ações concretas por simplesmente mandar um emoji de mãozinhas juntas e aquilo dali resolve a situação e nós achamos que já fizemos a nossa parte. É claro que eu estou mostrando aqui um cenário bem exagerado, bem extremo, mas que é sim a realidade que nós enfrentamos por conta do uso excessivo e do mau uso dos celulares. Quando a gente começa a mostrar esses dois cenários, a gente começa a perceber dois lados da história. E eu posso aqui traçar, por exemplo, um lado da história no uso constante e excessivo dos celulares como sendo um uso idealista, em que a gente pode efetivamente utilizar os celulares para a glória de Deus, utilizar os celulares para edificar outras vidas, para edificar as nossas próprias almas, acessando conteúdos que agradam a Deus. Esse seria um lado idealista, né? Agora, existe um lado mais realista do uso dos celulares, que na verdade é um uso relapso, consumindo informações que na verdade não passam de entretenimento, consumindo coisas que desagradam a Deus, simplesmente buscando divertimentos rasos, até mesmo curiosidades ou coisas que não farão a menor diferença nas nossas vidas. E o tempo tem sido perdido e nós não estamos buscando e exercendo o nosso papel de louvar e engrandecer a Deus acima de todas as coisas e cuidar do nosso próximo. Esses são, então, alguns pontos que eu queria tratar nessa introdução sobre o uso dos celulares nas nossas vidas. E aqui eu quero fazer um chamado muito importante a todos vocês. Nós precisamos, com urgência, pensarmos profundamente e refletirmos na maneira como estamos utilizando os nossos celulares, para que a gente possa efetivamente instruir a próxima geração que está chegando. Sabe por quê? Porque se a gente for parar para pensar, os nossos pais, os mais velhos, eles não têm muito como nos ajudar e nos instruir no uso dos celulares, porque é tudo muito novo. Os aplicativos, a maneira como nós nos relacionamos, como utilizamos esse aparelho, é totalmente novo. E, portanto, pessoas mais velhas, nossos pais, não vão saber nos instruir de forma efetiva de como utilizar adequadamente esses aparelhos. Cabe à nossa geração assumir essa responsabilidade, mesmo que errando e acertando, para também instruir a próxima geração de como tirar proveito efetivo desses aparelhos. Nosso objetivo não é demonizar o aparelho ou falar que nós devemos abrir mão do uso dos celulares, redes sociais e todos os demais aplicativos que estão disponíveis para nós. Mas pensarmos de uma maneira eficiente, eficaz, saudável e baseada com os princípios bíblicos do uso desse aparelho. Bom, tendo isso em mente, eu quero falar sobre um dos pontos ou uma das maneiras em que os celulares têm transformado e influenciado a nossa vida. Esse ponto é o seguinte: nós estamos cada vez mais viciados em distração. Esse é o ponto que eu quero tratar com vocês, meus irmãos. Distração. Vou fazer duas perguntas aqui e eu quero que você reflita sinceramente sobre elas. Quantas vezes por dia você checa o seu celular? Segunda pergunta. Quando você acorda, qual a primeira coisa que você faz? Essas perguntas elas são fortes, né? E elas nos trazem a uma realidade que talvez nós ainda não queiramos admitir. O autor americano Tony Hayek, ele fez uma pesquisa com mais de 8.000 cristãos. E desses, 54% disseram que checam seus e-mails e redes sociais nos primeiros minutos do dia. Ele fez uma outra pergunta e 74% dos cristãos que foram entrevistados disseram que eles checam e-mails e redes sociais antes de fazer a sua devocional pela manhã.
esse é um ponto importante e que a gente precisa refletir sobre isso, porque a devocional, o momento matutino em que nós adoramos, refletimos, oramos a Deus, nós estamos organizando a nossa vida espiritual, nos preparando para todos os desafios do dia. E quando nós deixamos isso para um segundo lugar, nós provavelmente não estamos agindo conforme seria a vontade de Deus para as nossas vidas. Um dos principais responsáveis por esse desejo compulsivo de ficar checando os celulares são as redes sociais. E claro que vai se destacar o Facebook e os aplicativos dessa rede, dessa empresa, que é a própria rede social Facebook, o Instagram, o Messenger. Uma pesquisa de 2016, por exemplo, disse que de todos os usuários, a média de tempo gasto nessas redes sociais é de cerca de 50 minutos por dia. Mas perceba, essa é uma média. Se a gente for pegar os casos extremos, nós temos aí gerações que, as mais jovens principalmente, passam horas na frente dos seus celulares, consumindo e simplesmente passando ali na tela o dedão, sem efetivamente consumir alguma coisa edificante. Um psicólogo americano, ele chama Ophir Turel, ele falou uma coisa interessante sobre esse vício, nas redes sociais, nos aplicativos de celulares, que é o seguinte: diferente daquelas pessoas que são viciadas, por exemplo, em drogas, as pessoas que estão viciadas em aplicativos de celular, elas têm a capacidade, a habilidade de mudar esse comportamento. Mas elas não mudam e permanecem aficionadas no seu celular e nesses aplicativos porque elas não conseguem perceber as consequências severas que isso possa trazer para a vida delas. Agora, o que a gente não pode negar é que as consequências são reais. Pesquisa após pesquisa tem mostrado que quanto mais tempo as pessoas passam na frente dessa tela de celular, olhando redes sociais, jogando, em aplicativos de mensagens instantâneas, elas estão mais propensas à depressão, elas estão mais propensas à ansiedade, a capacidade de concentração é reduzida de forma drástica e isso impacta inclusive no sono, dessas pessoas. Portanto, essas consequências, elas são reais e talvez você já tenha percebido alguma delas na sua vida ou talvez na vida de alguém mais próximo a você. O ponto aqui que eu quero destacar é que, de certa forma, quando nós ficamos viciados nessa distração que principalmente os aparelhos celulares nos trazem, nós começamos a perder a habilidade de nos acostumarmos, por exemplo, com o tédio. E eu sei que isso pode parecer um pouco estranho, mas nós deveríamos nos acostumar um pouco mais, ou pelo menos relembrar um pouco do que é estar um pouco entediado, de certa forma. Afinal de contas, com um toque no celular, a gente tem acesso a uma infinidade de divertimentos, curiosidades, mas que efetivamente trazem pouco para as nossas vidas. Pensando assim, eu faço aqui uma citação de um artigo que eu li, que infelizmente eu acabei perdendo a referência, mas o autor falava uma coisa bem interessante. Ele escreveu assim: passamos o dia inteiro lendo um monte de pedacinhos de coisas, só para esquecer tudo logo em seguida. É a maldição da timeline. A gente acha que é informação, mas na verdade é só entretenimento. Afinal de contas, eu pergunto para vocês, e eu me faço essa pergunta: por que nós somos tão viciados? Por que nós temos tanta atração pela distração? E aqui eu quero citar mais uma vez o autor Tony Hayek, que diz o seguinte: ele traz 3 razões pelas quais nós sucumbimos à distração. A primeira delas fala o seguinte: primeiro, nós usamos a distração digital para nos afastarmos do trabalho que precisa ser feito. Nós buscamos distração simplesmente para procrastinar e não fazer o que realmente deve ser feito, o que realmente é importante. Em segundo lugar, usamos as distrações digitais para nos manter distantes das pessoas. Bom, esse é um ponto que eu quero falar um pouco mais. Quantas vezes você já se deparou com uma situação, e claro que isso pode não ter acontecido com todos, mas é bem provável que alguém se identifique com esse cenário. Você está no elevador, entra uma pessoa desconhecida e você fica naquele constrangimento, sem assunto, você pega o celular, fica olhando para a tela, às vezes faz um scroll e você não tem nada para fazer no celular. O celular é só uma maneira de você se distanciar de quem está ao seu lado. Isso pode acontecer no elevador, na fila de um banco ou em qualquer outra situação. Basta gerar algum tipo de constrangimento, algum incômodo, alguma situação que nós não gostaríamos de passar, nós nos escondemos e utilizamos os celulares como grandes escudos. Se a gente for parar para pensar, você vai perceber que o simples fato de você estar ou não com o celular na sua mão, ou a maneira como ele está posicionado próximo a você, passa uma mensagem para todos que estão à sua volta. Se você está
conversa com amigos ou numa reunião de trabalho e você deixa o seu celular afastado, com a tela virada para baixo, você está passando uma mensagem que você está interessado naquilo que está acontecendo à sua volta. Agora, basta você colocar o celular mais próximo, virar a tela para cima ou simplesmente ficar segurando o seu celular, você até está prestando atenção no que está acontecendo à sua volta. Mas você está passando uma mensagem de que a qualquer momento pode surgir alguma coisa mais interessante, mais urgente do que aquilo que está à sua volta. E dessa forma nós nos distanciamos da realidade que nos cerca. Esse é um ponto realmente que traz uma reflexão, uma necessidade de reflexão séria da nossa parte. E a terceira característica ou razão pela qual nós sucumbimos à distração é que nós usamos as nossas distrações digitais para manter pensamentos sobre a eternidade distantes. E aqui a coisa começa a ficar ainda mais séria. Esse apetite que nós temos por distrações sempre foi alto em todas as épocas. E simplesmente porque elas são um escape fácil do silêncio e da solidão. E esse silêncio e essa solidão são as coisas que nos familiarizam, por exemplo, com a nossa finitude, com a nossa inevitável mortalidade. Perceba a importância, então, da gente pensar no tédio de uma maneira um pouco diferente? Eu sei que isso é curioso, é um pouco contraintuitivo, mas nós simplesmente não conseguimos mais lidar com o tédio. Basta uma situação constrangedora, basta não ter nada para fazer, basta se sentir incomodado, nós imediatamente sacamos um celular e começamos a passar o tempo e o tempo perde totalmente o seu valor. Essa dificuldade de lidar com a solidão, com o silêncio, nos afasta de pensar sobre a eternidade, de pensar sobre as coisas do alto. Esse é um aspecto interessante. O filósofo matemático do século XVII, Blaise Pascal, ele disse o seguinte, olha que legal, é bem interessante. Eu descobri que toda a infelicidade dos homens surge de um simples fato, que eles não podem ficar quietos em seus aposentos. O que ele está querendo dizer é que a gente não consegue, por exemplo, ficar deitado nas nossas camas, olhando para o teto e refletindo sobre a realidade, refletindo sobre Deus, sobre nós mesmos. Isso é insuportável para nós, principalmente nesses tempos. E quando nós começamos a nos voltar para as distrações, e mais uma vez, por conta desses aparelhos celulares, nós estamos nos distanciando da eternidade. Esse sentimento assustador que a gente sente, por exemplo, quando nós esquecemos o celular em casa, ou quando a gente pensa que perdeu o celular, ou quando a gente sai de casa com a bateria já quase acabando, nós ficamos tão assustados porque caso nós não tenhamos esse escudo, essa fuga da realidade que é o aparelho celular, nós teremos que enfrentar a realidade, enfrentar os relacionamentos, enfrentar talvez o silêncio e até mesmo o tédio. Esse é um ponto que eu gostaria de ressaltar com vocês e que nós pudéssemos pensar e refletir profundamente em relação a isso. Esse sentimento de afastamento da eternidade, negação da nossa mortalidade, não tem sido tão bem sucedido, não. Sabe por quê? O que nós percebemos na nossa geração são pessoas que, para fugir do medo de passar por um mistério da eternidade ou simplesmente morrerem, elas não querem não ser vistas nesses tempos atuais. Portanto, as pessoas correm para os seus aparelhos, para as redes sociais, para as mensagens instantâneas, para marcar presença, para serem vistas, para serem percebidas, para serem lembradas. A verdade é que nós temos utilizado isso, inclusive, para tentar fugir do esquecimento, fugir de não fazer parte das coisas. E isso é muito sério, porque nós somos peregrinos nessa terra. O nosso alvo é Cristo. Nós estamos vivendo aqui, exercendo o que é a vontade de Deus, fazendo o que Ele nos pediu, mas o nosso alvo é a eternidade, é viver com Cristo. E nós estamos nos apegando a essa realidade. E uma maneira de evitar o pensamento sobre a eternidade é pensar que nós precisamos ser marcantes nessa vida, nós precisamos fazer parte das coisas, precisamos, de alguma forma, sermos lembrados. Se antigamente a máxima era dita de que penso, logo existo, hoje nós podemos dizer que eu me conecto, logo existo. E o status que nós estamos buscando é, se eu sou curtido, logo eu existo. E é claro,
que isso não traz de forma alguma sentido às nossas vidas. Na verdade, esses hábitos, eles buscam quebrar um silêncio que nos faz refletir e sentir o peso da nossa mortalidade. Portanto, nós precisamos, de forma ativa, pensarmos sobre a eternidade, pensarmos sobre a volta de Cristo, pensarmos sobre o nosso papel nesse mundo. Nós estamos muito preocupados em fazer parte, em sermos lembrados, em sermos vistos. E estamos nos esquecendo da eternidade. E essas distrações, principalmente por conta dos celulares, têm sido um fator relevante para nos levar para esse caminho que não é muito legal. Pensando tudo isso, nós chegamos à seguinte conclusão: deve ser muito difícil, então, nós amarmos ao Senhor, nosso Deus, de todo o coração, de toda a nossa alma e com todo o nosso entendimento. Afinal de contas, a todo instante nós nos desviamos para a distração. Encontramos na distração da vida real um escape para vivermos a realidade. E se estamos fazendo isso, nós não amamos a Deus de todo o nosso coração, alma e entendimento, e nós também não estamos cuidando do próximo, amando o próximo como a nós mesmos. As distrações cegam as nossas almas para Deus e a gente acaba agindo de forma contrária à vontade de Deus. Mais uma vez, o autor Tony Hayek ele trata de 3 categorias gerais em que nós podemos agrupar as distrações em relação à nossa vida espiritual, e eu quero compartilhar com vocês. A primeira é que as distrações cegam as nossas almas para Deus. E aqui eu estou falando das preocupações mundanas, a ansiedade, a preocupação com a nossa saúde, com o nosso bem-estar, com a nossa segurança pessoal. Tudo isso tem sufocado a nossa alma e a vaidade dessas coisas efêmeras tem roubado das nossas vidas aquilo que tem valor infinito. As distrações cessam a comunhão com Deus. Nós ficamos tão apegados ao cotidiano, às nossas atividades diárias, distrações diárias, na verdade, que nós esquecemos de estudar e refletir profundamente sobre a palavra de Deus, de adorá-lo, de ouvir a sua voz, o agir do Espírito Santo em nós, em perceber os milagres diários que são executados por nós, dia após dia. Nós nos esquecemos de orar e glorificar a Deus, e tudo isso nos faz ter um sentimento que a gente traduz em: eu tenho sentido que Deus está tão distante? Me parece plausível que Deus pareça tão distante quando nós estamos distraídos com uma infinidade de outros divertimentos e curiosidades. As distrações, por fim, elas silenciam a urgência de Deus. E aí eu faço uma pergunta para a gente refletir: será que a gente pode viver uma vida sem distrações? Bom, será que nós deveríamos voltar para uma era pré-digital em que esses celulares que nos levam a tamanha distração não existissem? Será que nós deveríamos voltar a uma vida simples? Bom, a resposta é que não. Até porque em nenhuma época, em nenhuma geração, os homens não foram distraídos. Nós sempre fomos distraídos, nós sempre buscamos escapes à realidade, escapes ao mandamento de Deus. Portanto, o que o celular tem feito hoje é amplificar todas as distrações pelas quais desviam a nossa atenção para o principal mandamento de Deus para nós. Portanto, nós nunca vamos conseguir escapar de uma vida que divide a nossa atenção. O que nós precisamos aprender, na verdade, é gerenciar essas distrações. Nós, cristãos, não podemos falhar em lidar de forma sábia com essas distrações e, caso contrário, a gente vai acabar perdendo a urgência que nós temos de Deus, a urgência do Evangelho, a urgência de pregar a palavra de Deus. O que nós devemos, portanto, é substituir essas distrações que nos afligem por hábitos saudáveis, hábitos espirituais que nos aproximem de Deus e que nos façam cumprir o seu principal mandamento. Para encerrar a nossa aula, eu quero compartilhar com vocês 10 questões que o autor Tony Hayek faz sobre essa era digital e o nosso uso e o hábito no celular. E eu quero que você reflita. Inclusive, eu vou pedir que na descrição desse vídeo estejam essas 10 questões para que vocês possam refletir, assim como eu tenho refletido, sobre a maneira como nós temos utilizado esse aparelho nas nossas vidas. As 10 questões são as seguintes. Primeira pergunta: meus hábitos no celular expõem um vício em divertimentos fora de hora? Meus hábitos no celular revelam um desejo compulsivo por ser visto e de autoafirmação? Meus hábitos no celular me distraem de uma comunicação genuína com Deus?
Meus hábitos no celular oferecem uma fuga fácil ao pensamento sóbrio acerca da minha morte, da volta de Cristo e outras realidades eternas? Meus hábitos no celular me tornam mais preocupado com a busca pelo sucesso nesse mundo? Meus hábitos no celular calam a liderança do Espírito de Deus na minha vida? Meus hábitos no celular me deixam preocupado com namoro e romance? Meus hábitos no celular ajudam na edificação de outros cristãos e da minha igreja local? Meus hábitos no celular centralizam o que é necessário para mim e benéfico para os outros? Meus hábitos no celular desviam o meu empenho quanto à necessidade das pessoas que Deus colocou bem à minha frente? Essas são as 10 perguntas que esse autor nos traz. Nós devemos refletir sobre elas. É um ótimo ponto de partida para nós pensarmos profundamente nos impactos e na maneira como nós temos buscado um escape da nossa realidade simplesmente utilizando esse aparelho que mais parece uma extensão dos nossos corpos. Nós devemos nos lembrar constantemente do principal mandamento: amar a Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa alma e com todo o nosso entendimento, e amar ao próximo como a nós mesmos. Que nós estejamos atentos aos impactos de todos os produtos tecnológicos, mas principalmente desse aparelho, que está sempre ao nosso lado e que, de certa forma, tem desviado a nossa atenção para o que realmente é importante. Ele pode sim ser utilizado para a glória de Deus, para cumprir o mandamento de Deus, como uma ferramenta para isso. Mas, infelizmente, essa não é a realidade para a maior parte das pessoas. Eu me incluo nessa e acredito que muitos que estão assistindo essa aula também se veem nessa situação. Nós precisamos tomar uma atitude, nós precisamos refletir e precisamos assumir a responsabilidade de instruir a nossa geração, os nossos pares, mas a próxima geração, para não deixar que isso desvie e distraia cada vez mais as pessoas daquilo que realmente é importante, que é viver para a glória de Deus e cumprir a sua vontade e o seu mandamento. Vamos orar? Senhor meu Deus, obrigado pela Tua palavra, obrigado pela ação do Espírito Santo do Senhor em nós. Sabemos, meu Deus, que em todas as coisas o Senhor tem um propósito e que nós possamos compreender e buscar, meu Deus, agir de acordo com a Tua palavra, com os Teus mandamentos. Ajuda-nos, meu Deus, a utilizar todos os produtos tecnológicos, o avanço tecnológico que chega às nossas vidas e que impacta a maneira como nós vivemos, que nós possamos, meu Deus, aprender a servir o Senhor em meio a tantas distrações e que o nosso foco e a nossa mente esteja voltada a Ti acima de todas as coisas. Capacita-nos para isso, pois sem o Senhor nós não somos capazes. Precisamos, meu Deus, da ação direta do Espírito Santo do Senhor em nossas vidas. Muito obrigado pelo tempo que tivemos nessas aulas de refletir sobre tecnologia e fé cristã. Dá-nos, meu Deus, mais irmãos mais capacitados para continuarem refletindo e ajudando, meu Deus, todos aqueles que estão à nossa volta, que enfrentam dificuldades em distinguir, meu Deus, o papel da tecnologia e o papel primordial da nossa regra de fé diante de tudo isso. Muito obrigado, te agradecemos pelo privilégio de termos acesso ao Senhor. Te oramos no nome de Jesus Cristo. Amém. Bom, meus irmãos, foi um prazer estar com vocês nessas aulas. Antes de encerrar, eu gostaria de fazer a sugestão de um livro que eu utilizei para falar sobre esse tema nessa aula, que é o livro do Tony Heinck. O prefácio desse livro é do pastor John Piper. E o título do livro é 12 maneiras que o celular tem mudado você. E eu tratei apenas de uma desse livro, que é a distração, mas é um livro primoroso e o mais legal é que esse livro acabou de ser traduzido para português e foi lançado esse mês. Então, se você se interessar, eu recomendo muito que todos que tiverem dúvidas ou quiserem pensar e refletir mais sobre esse aspecto, principalmente do celular nas nossas vidas, que fizessem a aquisição desse livro. Ele foi traduzido e foi lançado agora, na primeira semana de julho de 2020, pela editora Concílio. Portanto, fica aqui a minha indicação para vocês, tá bom? Mais uma vez, muito obrigado pelo privilégio e que Deus abençoe a vida de cada um. Até mais.